Diga glória a Deus. Então vamos falar sobre o paralítico de Cafarnaum. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 1 em diante, até o versículo 8, o relato de como esse homem, o paralítico de Cafarnaum, foi curado pela fé quando o Senhor Jesus esteve na sua cidade. Diz assim: e entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Veja, o paralítico não foi até Jesus, ele foi levado até Jesus. Alguns amigos, familiares, parentes, a Bíblia não especifica quem, mas a Bíblia diz que eles levaram o paralítico que estava deitado em uma cama. Imagina, algumas pessoas que queriam o bem daquele paralítico, que queriam o bem daquele homem, que sabiam do poder que Jesus possuía para curar os enfermos, para fazer o paralítico andar, para libertar os oprimidos, sabendo do poder de Jesus, eles pegaram o paralítico na sua cama e o carregaram e o levaram até o Senhor Jesus. E o versículo 2, eu quero chamar a sua atenção para isso aqui. O primeiro ponto, diz assim: e Jesus, vendo a fé deles. Preste atenção. Jesus viu a fé daqueles que levaram o paralítico até a presença dele. Não está falando que Jesus viu a fé do paralítico. Jesus viu a fé dos amigos do paralítico, dos homens, das pessoas que levaram o paralítico até ele. A fé, ela não pode ser materializada se não for pelas obras. Lá na carta de Tiago, finalzinho da Bíblia, a Bíblia diz assim que a fé sem obras, ela é morta em si mesma. Quando você tem fé, a fé ela sempre te leva a fazer algo, a agir, a tomar uma posição, a assumir uma postura, a mudar alguma coisa. No caso daqueles homens, eles criam que Jesus tinha o poder para fazer o paralítico ficar curado e se levantar. Então, quando eles tomaram a decisão de pegar o paralítico, caminhar com ele, levá-los até Jesus, eles estavam manifestando a sua fé. Eles estavam mostrando para Jesus que eles acreditavam, que eles tinham fé, que eles tinham certeza de que voltariam com o seu amigo curado. O fato de você vir à igreja, o fato de você parar na frente de uma televisão, de um celular, de um computador, para ver uma palavra como essa, parar o que você está fazendo para você ouvir a palavra da fé, receber a instrução que essa palavra dá e começar a fazer algo em relação a isso, mostra a sua fé. Então, eu venho à igreja, eu sou ladrão, eu roubo, eu tenho uma vida desonesta. Eu ouço a palavra de Deus e eu dou valor a ela, eu creio. Jesus pode me libertar, Jesus pode me curar, e eu posso viver sem roubar, sem enganar as pessoas. A momento que eu creio nessa palavra, eu tenho que agir a minha fé. No meu caso, eu vejo na palavra de Deus que essa vida de roubo, de mentira, de desonestidade está errada. Então o que eu faço? Eu mudo. Eu vou fazer como fez o Zaqueu. Lembram da história de Zaqueu? Está lá em Lucas 19. Ele chegou para Jesus e falou assim: mestre, se eu tenho defraudado alguém, no que eu roubei, eu vou devolver 4 vezes o tanto. Eu vou pegar metade dos meus bens, vou dar aos pobres. E naquilo que eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Eu vou cumprir a lei. Que a lei de Moisés mandava que fosse feito assim. Quando aquele homem fez isso, Jesus olhou para ele e falou: hoje veio salvação para essa casa. Você tem que manifestar a sua fé
para receber de Deus a libertação, a cura, a mudança da tua vida. Mas você tem que continuar também manifestando a sua fé por alguém. Veja, esses homens tinham fé, Jesus viu a fé deles, mas a fé deles não buscava algo para eles, buscava algo para o amigo que era paralítico. Talvez você está aqui hoje buscando algo por alguém. Então busque, ore, faça as correntes na sexta-feira principalmente. Pegue as orientações da palavra de Deus e as pratique. Porque à medida que você obedece a Deus e cumpre a palavra, faz o que manda a fé, você está mostrando a sua fé, está manifestando a sua fé. E é isso que Deus quer ver em você. Diga glória a Deus, gente. Então, Jesus viu a fé deles. Pregue a palavra. Se você tem fé, pregue a palavra na sua casa. Fale do poder de Deus para as pessoas à sua volta. Quando você vê alguém sofrendo, chegue para ele e fale, ó, o meu Deus pode te curar. Mas aí a pessoa talvez diga assim, não, mas eu já tenho a minha religião. Eu não estou falando de Jesus, do Jesus das religiões. Eu não estou falando de um profeta, eu não estou falando de um homem bom. Eu estou falando do Criador da vida, o Todo-Poderoso. O pastor, uma vez, ele contou que foi visitar um judeu, bem daqueles ortodoxos mesmo, defensor do judaísmo puro. E já um senhor de idade, o filho dele chegou e falou, pastor Jaime aqui de São Paulo, pastor, vamos até minha casa, o senhor fazer uma oração para o meu pai, falar do amor de Deus para o meu pai, não pode nem falar de Jesus para um judeu assim. O pastor Jaime chegou para ele e falou assim, o senhor precisa conhecer Jesus, não o Jesus dos crentes, nem o Jesus dos católicos, nem o Jesus da religião, o senhor precisa conhecer o Jesus da Bíblia. Ah é? Olha, mudou. Ele aceitou. Me fala mais sobre ele. E aí ele falou do plano de salvação. Aquele homem se converteu e aceitou Jesus. Você tem que mostrar o poder de Deus. Olha, o meu Jesus pode curar você. Posso orar por você? O meu Deus tem poder para mudar a tua família. O meu Deus tem poder para mudar a tua vida. E sempre que tiver oportunidade, fale também do amor de Deus. Olha, Deus amou você de uma tal maneira que enviou Jesus para morrer no seu lugar, para te salvar. Ele não quer só te curar, ele não quer só te libertar, ele não quer só fazer você prosperar, ele quer que você tenha vida eterna ao lado dele. Fale da palavra de Deus, porque quando você fala da palavra de Deus, você manifesta a sua fé e você produz fé nos outros. Amém, gente? Foi o que aqueles homens fizeram ao levar o paralítico até Jesus. Aí diz assim, Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E aqui está o segundo ponto que eu quero analisar com você nessa mensagem. Você precisa fazer uma análise, preste atenção nisso, gente, de como estão os seus pecados. Jesus olhou para aquele paralítico e disse assim, filho, perdoados estão os teus pecados. Aquele homem certamente não foi até Jesus esperando ouvir isso. Aquele homem foi até Jesus para ser curado. Ele foi até Jesus para se levantar, para ter a sua perna restaurada, os ossos, a musculatura. Sei lá qual é a causa da paralisia dele, talvez um problema na infância, talvez um problema na medula, talvez um acidente. Ele queria ouvir o seguinte, levanta-te, você está curado. Mas Jesus olhou para ele e falou, os teus pecados estão perdoados. Faça agora uma análise de como estão os seus pecados. Porque todos nós, não há um apenas, um só, que possa dizer assim, eu, graças a Deus, não tenho pecados. Porque a Bíblia fala, aquele que diz assim já cometeu pecado. Todos somos falhos. Todos erramos. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós erramos. Até quando nós tentamos acertar, nós falhamos. O ser humano é assim. Então eu gostaria de levar você a essa reflexão, a fazer uma análise de como estão os seus pecados. Nós podemos errar por palavras, por pensamentos, por atitudes com alguém,
por atitudes conosco, por atitudes com a palavra de Deus. Nós podemos errar por coisas que vemos, ouvimos, por aquilo que pensamos ou deixamos entrar no nosso coração. O pecado, você precisa entender, é tudo aquilo que separa o homem de Deus. Tudo. Às vezes, você pode olhar o pecado como uma coisa predita na palavra de Deus. Você vai encontrar muitas coisas. Você vai ver na Bíblia, por exemplo, lá em Gálatas 5, Apocalipse 21, em outros cantos da Bíblia, aquela lista de coisas que diz assim: aqueles que praticam tais coisas não entrarão no reino dos céus. Separou de Deus. Tirou do reino de Deus, é pecado. E a gente poderia listar aqui inúmeras coisas. A Bíblia fala do adultério, fala da fornicação, que é o sexo da pessoa solteira sem estar casada. O adultério é o sexo fora do casamento, com outra pessoa, com outras pessoas. A Bíblia fala da bebedice, os bêbados, os embriagados, os que se embriagam, e aí, por analogia, os que usam qualquer tipo de alucinógeno. Tantas outras coisas que a gente poderia colocar aqui, está escrito na Bíblia. Mas não vamos nos restringir a isso, porque isso é de conhecimento de todos. Não precisa eu vir aqui e falar, olha, o adultério é pecado. Você já sabe. Olha, mentir é pecado. Você já sabe. Jesus falou lá em João 8,44. O diabo é o pai da mentira porque ele nunca se firmou na verdade. E aquele que profere mentira é filho de Satanás, filho do diabo. Separou de Deus. Tirou a ligação com Deus, ligou com o diabo. É pecado. A inveja. E tantas outras coisas. Mas não é só isso, não. É aquilo que está escrito que é pecado e é aquilo que o Espírito Santo fala na tua consciência quando você faz. Às vezes você nem sabe, você nem fez por mal. Você jamais cometeria um roubo, um assassinato, mentiria para alguém, adulteraria ou faria qualquer coisa errada dessas aí que as pessoas julgam como pecado. Mas você fala uma palavra que machuca alguém. Não foi a sua intenção, mas na hora o coração aperta. Na hora o Espírito Santo pesa a consciência. Aquilo se tornou um pecado. Então veja, nós somos tão falhos que às vezes sem querer errar, nós erramos. Às vezes querendo fazer o bem, nós provocamos o mal. E eu queria chamar você nessa noite, nessa reunião, nesta mensagem, a fazer uma análise de como estão os seus pecados. Pense sobre isso. No versículo 3, diz assim a Bíblia: eis que alguns dos escribas diziam entre si, ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos, disse, por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil dizer ao paralítico? Perdoados te são os pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Amém, gente? Olha só, Jesus olhou para aquele homem e perdoou os pecados dele. Com isso, aquele homem pôde se levantar curado. Eu queria chamar você a esse entendimento, a essa reflexão. Há coisas que acontecem na vida da gente porque nós permitimos. Quando abrimos a porta para o diabo, quando abrimos a porta para o nosso inimigo, entrar na nossa vida e causar destruição, e causar o dano. Lá em João 10,10, Jesus falou, o ladrão, se referindo ao diabo, ele só vem para matar, o que mais? Roubar e destruir. Todo paralítico pecou e por isso está paralítico? Não. Tem gente que uma fatalidade a deixou paralítico. Tem gente que um acidente a deixou paralítico. Tem gente que não tratou de alguma coisa e ficou mal. Mas tem gente que a causa da paralisia, em qualquer área da vida, é o pecado. É a porta que se abriu para o inimigo entrar. No caso daquele homem, paralisia. Talvez no teu caso,
uma paralisia espiritual, uma paralisia financeira. Talvez, no teu caso, uma enfermidade, quem sabe até mortal. Eu quero que você analise. Eu quero, com essa mensagem, levar você a esse entendimento. Ó. Todas as portas têm que ser fechadas. O diabo não pode encontrar uma brecha para conseguir entrar na nossa vida. Amém, gente? Aquele homem estava paralítico por conta dos seus pecados. Quando os pecados dele foram perdoados, Jesus tomou os pecados dele para si, aquele homem foi curado. O que Jesus fez na cruz por nós foi tomar os nossos pecados sobre si para nos curar, para nos libertar. Agora que nós andamos na vida com Deus, na fé em Deus, no Evangelho, na terra da promessa, nós temos que tomar o cuidado de não voltar a viver em pecado para não abrir portas, para não dar espaço, para não dar brechas para o diabo entrar na nossa vida. Vamos ver o que o pecado faz na vida de uma pessoa? Romanos capítulo 6, versículo 23. Abra lá, por favor. Romanos 6, versículo 23. Diz assim, ó: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Preste atenção. O que o pecado traz? Qual é a recompensa do pecado na vida de quem comete-o? Qual é a consequência do pecado na vida de quem abre brechas para ele? É a morte. Não a morte física, mas a morte espiritual. Resumidamente, é que você abrir uma porta, é você assinar um termo dando autorização, legalidade, para que o seu adversário entre na sua vida para fazer o que é direito dele. Matar, ó a morte aí, roubar e destruir. Você precisa, então, fechar essa porta. Muitos problemas que você está vivendo podem estar relacionados a uma vida pecaminosa. Era o caso do paralítico de Cafarnaum. Quando Jesus disse: filho, perdoados e são os teus pecados, naquele momento a porta para o demônio que entrou ali para causar paralisia se fechou e o homem pôde ser curado. Se Jesus não tivesse perdoado os pecados dele, ele poderia dizer: levanta-te, fique em pé, fazer a oração que for. Não adiantaria, porque o diabo ainda teria legalidade, direito de agir sobre a vida dele por conta do pecado. O salário, o resultado, o pagamento, a recompensa do pecado é a morte. É a liberação para o mal agir na vida de uma pessoa. Então o pecado, ele nada mais é do que uma porta de acesso para que o diabo possa entrar na tua vida. Por isso a mensagem de Jesus para você nessa reunião é: feche essa porta. Diga glória a Deus, gente. Não estou dizendo que todos os problemas estejam relacionados ao pecado. Porque isso tem que ser explicado, porque senão vai ter gente que está assim, ó, eu tenho uma dor de cabeça, a pessoa já começa assim: será que eu pequei? Será que eu fiz alguma coisa errada? Não, não é assim. Tem coisas que nós passamos que são naturais, que fazem parte da vida. O que eu quero que você entenda é: faça uma análise da sua vida diariamente. Você está vivendo a sua vida, buscando a vontade de Deus, agradar a Deus, e de repente você descobre, lendo a Bíblia, vindo à igreja, que alguma coisa que você está fazendo é pecado. Na hora que você descobriu: Senhor, até hoje eu fiz, mas agora que eu sei que isso é pecado, eu estou fechando essa porta, me perdoe e acabou. Muda. Ou então você está falando com alguém, está vivendo, está negociando, sei lá, qualquer coisa. Aquilo pesou o teu coração, pesou a tua consciência, lhe causou dúvida, fechou o coração, você sentiu aquele aperto. Ore. Meu Deus, isso aqui não está legal para mim, eu tenho que parar, Deus vai mostrar. Aquilo pode estar sendo pecado para você. Pare. Abra mão do que lhe faz mal, do que lhe condena. Fica livre do pecado. Feche a porta para que o diabo não possa mais tocar na sua vida. Amém, gente?
vamos dar um pulinho lá na primeira carta de João, finalzinho da Bíblia, porque aqui a Bíblia é muito clara e direta e nos ensina como nós devemos agir para viver livres do pecado. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8. Diz assim, ó: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Olha só, ninguém está isento disso. Se eu chegar para você aqui e falar, pessoal, olha, hoje eu fiquei o dia todo aqui dentro da igreja. Eu não fiz nada a não ser orar e ler a Bíblia. Hoje eu não cometi nenhum pecado. Acabei de pecar. Porque estou querendo me mostrar para você. Estou querendo parecer mais santo do que sou. Estou querendo mostrar para você que eu sou melhor pelo que eu fiz, pelo tempo que eu dediquei a Deus. Já pequei, a intenção não é boa, isso é pecado. Deu para entender? Sim ou não? Então não tem jeito. Ó. Se dissermos que não temos pecado, estamos nos enganando. E a verdade não está em nós. Mas olha o versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Quando você confessa o seu pecado, você admite o seu erro, você traz para fora a sua condição real de um homem falho, de uma mulher falha, pecador, pecadora e necessitado da bênção de Deus, do perdão de Deus. Nessa hora você é justificado. Nessa hora, o que Jesus fez na cruz do Calvário começa a ganhar vida em você. O sangue derramado na cruz cobre você. Você se torna livre, liberto. A sua ficha é limpa. Aquela carta que dava autorização ao diabo para entrar na sua vida, ela é rasgada, ela perde o valor, não pelo que você fez de bom, mas pelo que Jesus fez na cruz por você. Você se torna justo quando você confessa, quando você admite, quando você reconhece. O capítulo 2, versículo 1 diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Quem é? Jesus Cristo, o justo. Então preste atenção. Tudo isso que está sendo dito aqui, a Bíblia está nos dando uma orientação. Não peque. Não viva em pecado. Você sabe que é errado, fuja daquilo. Fuja. Mas é para ficar longe mesmo. Se você, por exemplo, diz assim, olha, eu tenho uma fraqueza para mexer com o dinheiro dos outros. Se der bobeira, eu pego alguma coisa mesmo, eu fraudo, eu escondo porque eu preciso disso para mim, eu não sei viver sem isso, é um vício que eu tenho, eu gosto, eu desejo, então não mexa com dinheiro, vá trabalhar com outra coisa. Fica longe. Pecado não é para você testar os seus limites para ver até onde vai, é para você ficar longe. Tem gente que o problema dele é o seguinte, não pode olhar para uma outra pessoa do sexo oposto, que o coração já queima e a mente viaja. Então não olhe, fique longe. Porque aquilo vai abrir uma porta para o inimigo entrar na tua vida. Não deixe isso acontecer. Eu estou dando alguns exemplos, mas poderiam ser outras coisas. Quer ver uma coisa que acontece muito? É alguém chegar para você e falar assim, menina, preciso te falar uma coisa do fulano. Aí o ouvido já começa a coçar. Fala, eu quero saber. A pergunta é, quer saber para quê? Se for coisa boa, você vai parabenizá-lo, aí legal. Mas se for coisa ruim, o que você pode fazer? Você vai ter coragem de chegar para a pessoa e falar, fulano me falou isso de você e eu estou pensando errado de você. Não tem coragem de falar isso? Então não queira saber. Porque só de você querer saber, você já está pecando. Está dando para entender, sim ou não? A Bíblia está dizendo, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas, preste atenção, mas se pecar, você não deve pecar, mas se escorregou, aconteceu,
falhou. Pastor, não aguentei. Foi mais forte do que eu. E eu acabei errando. Senti na hora, a consciência pesou, o Espírito Santo aqui, contestou aqui dentro do meu espírito, eu vi que o que eu fiz foi errado. O que você tem que lembrar? Que você tem um advogado fiel para interceder junto do Pai por você. É Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, carregando todos os seus pecados sobre si, para tornar você livre deles. Amém, gente? Aí o versículo 2 diz assim: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo todo. Então, não erre, mas se errou, se pecou, vá diante de Deus e diga: Senhor, Pai, eu venho a Ti em nome de Jesus, confessar o meu pecado, reconhecer o que eu fiz isso. Aí você tem que ser sincero, abrir o jogo e colocar para fora. Olha, eu fiz isso e aquilo, tudo que eu fiz foi errado, mas eu estou aqui arrependido, não quero fazer mais, me perdoa. Quando você faz essa oração com sinceridade, o sangue de Jesus cobre você. Você está livre. Amém? Aquela porta é fechada. Foi o que aconteceu com o paralítico de Cafarnaum. O único que poderia dizer para ele: filho, os seus pecados estão perdoados, era Jesus. Foi o que ele fez. Jesus olhou e falou: filho, os seus pecados estão perdoados. Na hora, a porta para o diabo fechou. Jesus olhou em seguida e falou assim: agora levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Imediatamente, o homem ficou curado, ficou de pé, porque o pecado já não tinha mais domínio sobre ele. Então, verifique como estão os seus pecados, feche a porta para o seu adversário. E quando você orar, saiba, não é porque você é bom ou porque você é perfeito, mas porque o sangue de Jesus te libertou de tudo isso, o inimigo não pode mais tocar em você. Quem entendeu isso aqui, diga glória a Deus, gente. Você entendeu mesmo? Então, creia nessa palavra, tome posse dela. Vamos fazer uma oração? Fique de pé, por favor. Você de casa também, ore comigo. Reflita sobre a sua vida. Lembre-se, você tem um advogado fiel junto ao Pai. Basta você reconhecer os seus erros, reconhecer os seus pecados, confessá-los, e você vai alcançar o perdão e a misericórdia. Coloque as mãos no seu coração, curve a sua cabeça e feche os seus olhos nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela tua santa e poderosa palavra. E estamos aqui na tua presença para fazer uma análise da nossa vida. E pedir: Senhor, perdoa os nossos pecados. Limpa, Jesus, a nossa vida, a nossa mente e o nosso coração. Não deixe, meu Deus, que sejamos reféns do pecado, mas ajuda-nos a nos limpar, a nos libertar, a fechar todas as portas, a fechar todas as brechas, para que o nosso inimigo, para que o diabo não tenha o poder e a autoridade para agir sobre a nossa vida. Pai, ouve o nosso clamor, aceita, Senhor, a nossa oração, ajuda-nos a nos levantar com o coração limpo, com o coração leve, com a certeza de que somos salvos e de que estamos limpos e lavados pelo sangue que foi derramado na cruz. E agora nós ordenamos que todo o mal, a paralisia, o demônio que estiver agindo sobre a vida, a casa, o corpo, a saúde dessa pessoa, a vida financeira, causando a paralisia, colocando todo tipo de amarração, saia. Agora você pode mandar com autoridade. Agora você pode dizer: diabo, solta a minha vida, doença, solta o meu corpo, miséria, sai do meu trabalho, sai escassez, sai espírito do inferno que atrapalha a mente, que confunde os pensamentos, vai embora todo mal em nome de Jesus.